Você é daquele tipo de pessoa que sempre se anula para agradar os outros? Você está sempre colocando os interesses dos outros em primeiro lugar e deixando os seus próprios interesses em segundo plano? Você é daquelas pessoas que está sempre evitando conflitos e dessa forma sempre cedendo às vontades do outro, sempre deixando o outro fazer aquilo que ele quer? Bom, se você é uma pessoa que apresenta esse padrão de comportamento problemático, esse vídeo foi feito para você. Eu quero te ajudar. Não, eu não vou aqui apresentar nada para você que substitua um bom processo terapêutico de natureza psicanalítica. Não. O que eu quero aqui é tão somente apresentar para você três hipóteses sobre o que pode ter acontecido na sua infância e que explica esse padrão problemático de comportamento. Eu quero com isso ajudar você a refletir sobre a relação entre esse comportamento problemático de estar sempre colocando os outros em primeiro lugar, de estar sempre se anulando em prol do desejo do outro. Eu quero te ajudar a fazer uma reflexão sobre a relação entre esse comportamento e coisas que podem ter acontecido na sua infância, para que você consiga pensar sobre isso e, se você já estiver num processo terapêutico, possa levar isso para o seu processo terapêutico e conversar a respeito disso com o seu terapeuta. Se você ainda não está num processo terapêutico, eu recomendo a você fortemente que inicie. Não ache que você vai resolver isso sozinho, porque trata-se de uma questão bastante complexa, que tem raízes muito profundas, e o lugar certo para que esse padrão problemático de comportamento possa ser de fato tratado é na terapia. Para você que não me conhece, o meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Vamos lá. Evidentemente, pessoas que não conseguem afirmar o seu próprio desejo, afirmar os seus interesses, que estão sempre se anulando em prol do desejo de outras pessoas, evidentemente essas pessoas não fazem isso porque elas são fracas, porque elas são covardes. Não se trata de um problema moral. Quando você conversa com uma pessoa que apresenta esse problema, ela diz para você que ela gostaria de colocar os interesses dela, ela gostaria de enfrentar as pessoas num conflito, elas gostariam de não estar sempre cedendo às vontades do outro. Então não se trata de um problema de natureza moral, não se trata de um problema de falta de força de vontade. Não, trata-se de um problema psicológico complexo, como a maioria dos problemas psicológicos. E como a maioria dos padrões problemáticos de comportamento, as suas raízes se encontram na infância. Uma pessoa que está sempre cedendo às vontades do outro, uma pessoa que está sempre se anulando, provavelmente fez isso a vida inteira. E provavelmente começou a fazer isso quando criança. Mas por que será que uma criança não consegue expressar as suas vontades, está sempre cedendo às vontades de outra pessoa? Por que será que uma criança começa a adotar esse padrão de comportamento? Eu vou trazer aqui para você três hipóteses que podem explicar o surgimento desse problema. Adianto desde já que essas hipóteses elas não são mutuamente excludentes, ou seja, é possível que uma mesma pessoa possa ter vivenciado essas três situações que eu vou citar aqui. Elas podem ser complementares. A primeira situação que pode estar na raiz desse comportamento de estar sempre se anulando e colocando os outros em primeiro lugar é a seguinte. Essa pessoa, quando criança, ela pode ter sido levada pelo seu ambiente, pelo ambiente no qual ela foi criada, ela pode ter sido levada a encarar os seus impulsos agressivos como coisas perigosas e más. Veja, todos nós nascemos com impulsos agressivos.
Todos nós nascemos com uma boa dose de sadismo. É isso que leva a criança naturalmente, quando você vê uma criança saudável, ela gosta de ganhar nos jogos, nas brincadeiras que ela faz com outras crianças. Ela gosta de ganhar. E o que é ganhar num jogo? É você ficar feliz e o outro ficar triste. Afinal de contas, se você ganhou no jogo, as outras pessoas, as outras crianças perderam. Então toda criança saudável, ela gosta naturalmente de ganhar. Os meninos, por exemplo, nas brincadeiras de lutinha, gostam de vencer os seus adversários. Isso é natural. Todos nós temos esses impulsos agressivos naturais. Você vê um bebezinho sendo amamentado, por exemplo, você percebe que tem agressividade ali. Esse bebê mama no seio da sua mãe com voracidade. A agressividade é um impulso natural, saudável, positivo. Nos ajuda a buscar conquistar as coisas, nos ajuda a ter coragem para enfrentar os desafios da vida. A agressividade é positiva, é natural, a agressividade é vida, como eu já falei em outros vídeos. Mas, uma criança pode estar num contexto específico, pode ter sido criada pelos seus pais ou por outras pessoas que cuidaram dela, de modo a começar a olhar para os seus impulsos agressivos como se eles fossem coisas problemáticas. Essa criança pode ser, por exemplo, levada a sufocar os seus impulsos agressivos. Toda vez que ela demonstra algum tipo de agressividade, o ambiente vai lá e pune, censura a criança pela expressão da sua agressividade. O que vai acontecer com essa criança? A criança que evidentemente depende muito do olhar do outro, do grande outro, ali dos seus pais, dos seus cuidadores primários. A criança que depende muito do olhar do outro, ela vai começar a olhar para a sua agressividade como uma coisa ruim, como uma coisa má, como uma coisa perigosa. E se é uma coisa perigosa, ruim e má, e ela não pode tirar a agressividade de dentro dela, porque como eu disse, a agressividade é natural, o que a criança vai fazer? Ela vai reprimir a sua agressividade. Ou seja, ela vai colocar os seus impulsos agressivos, ao invés de vivenciá-los, ela vai colocá-los no inconsciente. Então ela passará a não ter mais à disposição dela esses impulsos agressivos. E aí, quando ela experimentar conflitos com outras pessoas, quando ela estiver numa situação em que ela tem determinados interesses e outra pessoa tem outros interesses, o que ela vai fazer? Ela vai ceder. Ela vai começar a sempre colocar os interesses do outro em primeiro lugar. Por quê? Porque o que faria ela conseguir afirmar, expressar, defender os próprios interesses é justamente a agressividade que ela não tem mais. Por quê? Porque ela reprimiu, foi lá para o inconsciente. Então essa é a primeira hipótese que pode explicar esse comportamento de estar sempre se anulando em prol dos interesses do outro. A pessoa, quando criança, foi levada a reprimir a sua agressividade e sem agressividade disponível conscientemente, essa criança então não consegue defender os seus interesses, ela não consegue ter o desejo de ganhar. Porque é isso que acontece, né? Quando você está numa situação de conflito, você tem um determinado interesse e a pessoa tem outro, para que o seu interesse possa prevalecer, a outra pessoa tem que ceder. E como é que você vai ter o ímpeto de fazer o seu interesse prevalecer em vez do interesse do outro, se você não tem agressividade? Se você não tem esse impulso que leva você a ter prazer em ganhar, prazer em vencer. Então, primeira situação, primeira hipótese que pode explicar esse comportamento problemático é a repressão da agressividade na infância. Segunda hipótese que pode explicar o surgimento desse padrão de comportamento de estar sempre se anulando em prol dos interesses do outro: a pessoa, quando criança, pode ter sido levada a perceber que se ela fosse muito boazinha, muito obediente, muito passiva, ela teria muitas vantagens com esse comportamento. Infelizmente, muitas crianças crescem em determinados ambientes que recompensam esse comportamento que na vida adulta vai ser tão problemático, que é esse padrão de comportamento passivo, obediente, bonzinho. Tem muitas famílias que adoram quando a criança não dá trabalho. Criança tem que dar trabalho. Uma criança saudável dá trabalho.
Por quê? Porque ela está aprendendo a conviver na sociedade, ela está se tornando um sócio da sociedade. Então é natural que a criança, nesse processo, dê trabalho para os pais, é natural que a criança faça coisas que os pais não gostam, é natural que haja um conflito entre a criança espontânea e as normas e a organização social, é natural que haja isso. Mas existem determinadas famílias que vão recompensar a criança que se comporta de modo passivo, super obediente. E aí o que essa criança vai aprender? Ela vai aprender que para ela receber o amor do outro, e a criança, evidentemente, ela nasce com essa expectativa de ser amada. Da mesma forma que eu disse que a agressividade é natural, toda criança nasce com impulsos agressivos espontâneos. A criança nasce com a expectativa de ser amada pelo outro e ela busca esse amor pelo outro. Basta ver quando a criança está ali brincando no parquinho, por exemplo, jogando bola, ela fica o tempo todo olhando para os pais, esperando receber dos pais um olhar de atenção, de felicidade, de alegria, porque ela quer agradar, ela quer receber o amor do outro. Então, quando ela percebe que ela vai ser muito amada se ela se comportar de modo passivo, obediente, se ela for boazinha, o que a criança vai fazer? Ela vai então começar a repetir esse padrão de comportamento. O problema é que se ali no contexto familiar infantil ela pode de fato ser muito amada, receber muitos aplausos por parte dos pais ou dos cuidadores primários por estar se comportando dessa maneira boazinha, quando ela estiver na vida adulta, e esse padrão vai permanecer, quando essa pessoa estiver na vida adulta, ela vai ter severos problemas. Porque na vida adulta, nem sempre você se colocar de modo obediente, bonzinho, submisso, passivo, vai trazer para você vantagens. Em muitas situações, no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico, na vida de forma geral, em muitas situações você pode ser passado para trás, você pode ficar sempre para trás em determinados conflitos, porque você está sempre colocando os interesses do outro em primeiro lugar. Afinal de contas, você aprendeu lá atrás que para ser uma pessoa legal, para ser uma pessoa amada, você precisa ser sempre bonzinho, obediente, passivinho. E agora, na vida adulta, você está descobrindo que se você não correr atrás dos seus interesses, se você não defender o seu desejo com unhas e dentes, em muitas situações você pode se prejudicar significativamente. Então, a segunda hipótese, a segunda situação infantil que pode levar ao surgimento desse padrão de comportamento de se anular em prol do desejo do outro, é essa situação em que a criança percebe que ela tem muitas vantagens, muitos ganhos em se manter numa posição passiva, obediente, boazinha, porque o ambiente familiar a recompensa por isso. O ambiente familiar a faz se sentir amada quando ela está nessa posição de submissão e passividade. E a terceira situação, a terceira hipótese que pode explicar o surgimento desse padrão problemático de comportamento é a seguinte. Essa pessoa, quando criança, pode não ter recebido por parte da família, por parte do ambiente no qual ela foi criada, ela pode não ter recebido suficientemente bem validação, reconhecimento, suporte, afeto necessários para que ela pudesse desenvolver uma visão positiva, suficientemente positiva sobre si mesma, o que a gente chama em psicologia de autoestima. Quando você vai rastrear o que aconteceu na infância de pessoas que se apresentam com autoestima muito baixa, você vai encontrar exatamente isso. Essas pessoas, quando crianças, não receberam doses suficientes de validação, de reconhecimento, de olhar positivo por parte da família. Então, se elas não receberam isso, elas não conseguem desenvolver esse olhar positivo sobre elas mesmas. Então, elas acabam tendo uma autoestima baixa. E uma pessoa com uma autoestima muito baixa, ela evidentemente não será capaz de enfrentar o outro em situações de conflito. Ela não vai ser capaz de fazer valer, de buscar fazer valer os seus interesses. Ela vai estar sempre cedendo aos interesses do outro. Por quê?
Porque se ela não tem uma autoestima elevada, se ela tem uma autoestima baixa, ela não consegue se perceber como digna de vencer um conflito de interesses. Ela não consegue. Diante do conflito com o outro, ela vai sempre achar que o outro tem razão. Porque afinal de contas, ela é ela, né? Ela é essa coisinha, né? Ela é essa coisa sem graça, ruim, fraca, inferior. Ela não vai se considerar, portanto, digna de merecer a vitória. O outro sempre vai ser mais poderoso, o outro vai ser sempre melhor, o outro vai estar sempre com a razão. E aí, essa pessoa então vai sempre estar se anulando em prol dos interesses do outro, porque ela não se considera uma pessoa de valor. Ela não considera, naturalmente, que os interesses dela sejam válidos, porque ela não recebeu validação suficiente lá atrás. Então essa é a terceira hipótese que pode explicar o surgimento desse padrão problemático de estar sempre se anulando em prol dos interesses do outro. O sujeito, quando criança, não recebeu validação suficiente, desenvolveu uma autoestima muito baixa e agora, por conta dessa autoestima muito baixa, ele não consegue se sentir digno de buscar valer os seus interesses, de disputar um conflito de interesses. Ele não consegue se considerar digno disso. Volto a dizer, essas três hipóteses elas não são mutuamente excludentes. Uma mesma pessoa, pode ter tido seus impulsos agressivos reprimidos, pode ter sido parabenizada, recompensada por ser boazinha e obediente, e pode também não ter recebido validação suficiente quando criança. Ou seja, essa pessoa chega para a vida adulta com uma autoestima muito baixa, com uma agressividade totalmente reprimida e com a ilusão de que ela só vai ser amada se ela for submissa, passiva e boazinha. Bom, eu espero sinceramente que esse vídeo possa ter contribuído para que você que enfrenta esse problema possa ter pensado aí nas diversas situações que aconteceram na sua infância e que podem explicar, podem estar relacionadas a essa dificuldade que você está vivenciando hoje. Se você está em terapia, converse sobre isso com o seu terapeuta, leve isso para a sua análise. Se você ainda não está em terapia, procure um bom processo terapêutico, procure um bom terapeuta para que você possa trabalhar, enfrentar e resolver esse problema. Tudo isso que eu falei aqui para você encontra os seus fundamentos teóricos na psicanálise. E se você quer se aprofundar no estudo da psicanálise, você precisa vir junto comigo para a Confraria Analítica. A Confraria Analítica é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Participando da confraria, você vai ter acesso a quase 300 horas de conteúdo já disponível sobre psicanálise e há mais 2 aulas toda semana, 2 aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite. Essas aulas de segunda ficam gravadas e uma aula gravada um pouquinho mais curta na sexta-feira sobre algum tópico, algum conceito, algum tema específico do campo psicanalítico. Para ter acesso a tudo isso, quase 300 horas de conteúdo e mais 2 aulas inéditas toda semana, você vai pagar apenas R$ 49,99 por mês. É isso mesmo. E você ainda pode fazer um plano anual de assinatura que sai com um desconto de R$ 497. Você paga R$ 497 e fica com uma assinatura válida por 1 ano na Confraria Analítica. É barato assim mesmo, gente. É para que o conhecimento psicanalítico seja, de fato, acessível para todo mundo. Então, se você deseja se tornar meu aluno na Confraria Analítica, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. Bom, e antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 2 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz. Nesse e-book eu explico para você de maneira rápida, simples, didática, o que acontece no consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de e-book. Para adquirir esses 2 livros digitais, basta clicar nos links que estarão aqui na descrição também. E é claro, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. Faça um comentário
e não deixe de compartilhar. Eu tenho certeza que muitas pessoas passam pelo problema sobre o qual nós falamos aqui nesse vídeo. E eu tenho certeza que elas vão te agradecer muito se você compartilhar o vídeo e esse vídeo chegar até elas. Beleza? Compartilha em todos os seus grupos de WhatsApp e eu encontro você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.